Né? Então, Nós vamos fazer isso. é importante... você vai abrir mão do fundo? Você não vai gastar um centavo? Próxima eleição? Não, eu vou gastar um centavo só para mostrar para os meus colegas que eu estou usando junto com eles. Então, peraí. Então, deputado Kim Kataguiri, parabéns, Sim. deputado. Parabéns. Obrigado. Pela coerência, anunciando em primeira mão do seu podcast, você viu? Quem sabe na próxima você vota em mim. O MBL, há pouquíssimo tempo atrás, dizia-se contra o fundo partidário e o fundo eleitoral. Dizia que era roubo. Inclusive, existe um tweet do ex-deputado estadual Arthur Duval dizendo que se um dia o vissem defendendo e usando fundo eleitoral, que eram para poder executá-lo, prendê-lo, porque isso nunca aconteceria. Pois bem, então vamos fazer isso, né, Arthur? Porque você defendeu o fundo eleitoral e não só defendeu o fundo eleitoral e o fundo partidário, como eles utilizaram aos milhões nessa campanha o tal dinheiro público, o tal dinheiro de roubo. E mais do que isso, membros do MBL xingavam o prefeito Ricardo Nunes, diziam que era ladrão, que era isso e aquilo, e hoje o MBL tem uma subprefeitura aqui na capital. Hoje o MBL é base do prefeito Ricardo Nunes, inclusive possui uma subprefeitura com um orçamento bastante recheado, que é a subprefeitura da Vila Mariana, que é chefiada inclusive por um ex-assessor do deputado Kim Kataguiri. Eu quero entender, Kim, agora que vocês vão fundar um partido de fato, né, caso o TSE chancele, se vocês vão ter um pouco mais de coerência nas suas falas ou se vocês vão começar a mudar as suas posições conforme os ventos, conforme a conjuntura, porque é importante para um político ter palavra, né? Vamos lá, nós continuamos contra o fundo eleitoral, tanto que recentemente nós tivemos uma votação em relação ao fundo e eu votei contrário. PT, PSOL e PL votaram a favor, né, do aumento do fundo partidário, né, para o ano que vem. Então, acho que vocês que de fato tinham que clarificar esse posicionamento, continuam votando contra, agora atestando a realidade de que em nenhuma eleição majoritária você é competitivo enquanto o fundo existir. Né? Nós vamos lutar para que o fundo acabe. Eu apresento todas as emendas e os projetos para a diminuição, né, do fundo. Agora, enquanto o fundo existir, nós não somos competitivos, né, em eleições majoritárias ou mesmo em eleições dos estados do Norte e do Nordeste, né, se nós não formos competir com outros que estão utilizando o fundo no talo. E, aliás, assim, nem é algo que nos beneficia, mesmo porque nós acabamos de fundar um partido político e nem sequer vamos ter acesso a fundo partidário na primeira eleição. Então, assim, é de fato uma defesa pragmática. Eu não escolho quais são as armas permitidas no Coliseu. Se eu sou contra o uso de uma massa dentro do Coliseu, eu não vou me abster de utilizar essa massa e ser massacrado pelo outro enquanto as regras do jogo não mudam, né? Outro ponto, né, em relação a Ricardo Nunes. A nossa questão com o Ricardo foi muito simples, né? Meu partido não deixou de disputar a eleição, isso nunca mais vai acontecer, porque agora nós temos uma casa própria, nós temos um partido próprio, e eu coloquei como duas condições o nosso apoio à candidatura do Ricardo Nunes. Um ponto foi o apoio ao projeto Sonho Grande, você mandar os melhores alunos da escola da rede municipal para visitar a NASA e para receberem premiações e se motivarem, né, a estudar mais, a buscar novos horizontes, a ver que aquela realidade que eles foram criados e que eles vivem não precisa ser a realidade delas pro resto da vida. E o outro ponto era o uso das câmeras com inteligência artificial, o Smart Sampa, que de fato foi implementado e que, aliás, muito curiosamente, de maneira bastante engraçada, né, o namorado de uma vereadora do PSOL foi preso por roubo, né, ele estava no Banco Nacional do mandado de prisão, com mandado de prisão expedido, e o PSOL que tanto esperneou contra esse sistema de inteligência artificial. Aliás, seria até interessante saber seu posicionamento em relação a isso, se você é contra o uso de câmeras com inteligência artificial, se você é a favor, porque são criminosos que estão sendo pegos, aliás, agora aos milhares, um desses criminosos, namorado da vereadora do PSOL, e o PSOL ingressou com uma ação contra a contagem de bandidos que são presos pelo Smart Sampa, porque eles estariam violando o patrimônio histórico das pedras portuguesas em que eles foram colocados, né? Porra, se for assim, vamos proibir todos os ambulantes e todas as pessoas que têm barraca e colocam em cima das pedras portuguesas para fazer as suas vendas, né? Uma argumentação claramente ridícula só para chorar e espernear contra uma política pública que está funcionando. Vamos lá, Kim. Você trouxe a questão da competitividade, que sem fazer uso do fundo eleitoral e fundo partidário, vocês não seriam competitivos diante daqueles que utilizam o fundo. Mas espera aí, o deputado Arthur Duval não foi o segundo deputado mais votado do estado de São Paulo para deputado estadual nas eleições de 2018? Você não foi um dos deputados mais votados sem a utilização do fundo eleitoral e do fundo partidário? Então, espera aí, então vocês provam de forma empírica que vocês tiveram sucesso eleitoral nas urnas sem a utilização de um único centavo de dinheiro público. Portanto, não se trata de competitividade, porque vocês sabem trabalhar de forma efetiva sem a utilização de recursos públicos. Então, para que utilizá-los? Para gastar R$86 mil numa agência do irmão do líder do Movimento Brasil Livre, o Renan Santos, para gastar dinheiro com pessoas e amigos próximos do grupo? Então, para que vocês utilizam esse dinheiro? É um questionamento. E esse argumento de moral, né, eu acho importante, porque, peraí, se vocês entendem que é um dinheiro fruto de roubo, né, que é um dinheiro errado,
É moral você utilizá-lo só porque o torna-se mais competitivo? Então, existe um equívoco aí também na abordagem. Ou vocês têm palavra, ou vocês têm princípios e valores, ou vocês são voláteis em relação aos seus princípios e valores. Em relação ao governo e ao PT, não pode dizer, porque o PSOL votou contra, né, o aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário. Eu sou do PSOL e eu posso te garantir que todos nós, de forma unânime, somos contra o aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário no Brasil, que é uma excrescência. Inclusive, ter 50 bilhões de reais, né, de emenda para o Congresso é um absurdo. Inclusive, o PSOL foi o responsável por entrar com ação, junto com os advogados Valfrido Vade e Rafael Valim, contra as emendas PIX, né, que depois o ministro Flávio Dino conseguiu nos ajudar, mas infelizmente o Congresso, que trabalha contra os interesses do povo, ainda permanece querendo liberar essas tais emendas PIX que o PSOL foi na justiça contra, de forma contrária. Então, acho que tem certas coisas que a gente precisa deixar claro aqui. Vamos lá. A minha eleição, a eleição do Arthur, primeiro que não é a eleição majoritária, e segundo, é no estado de São Paulo. Então vamos lá. Os recursos que nós vamos ter na primeira eleição, né, que de fundo eleitoral, deve ser 2 milhões para o Brasil inteiro. Esses recursos vão ser concentrados justamente nos estados em que a gente não é competitivo por causa do volume de dinheiro que se utiliza nos seus adversários, em estados como o Rio Grande do Norte, né, de Natal, do nosso vereador Faustino, estados como a Bahia, de Salvador, do nosso vereador Sandro Filho, e de outros estados em que nós não temos a mesma realidade. Veja, se eu quisesse ficar o resto da minha vida com um discurso como se eu fosse o melhor de todos, como se eu fosse o mais iluminado, como se eu fosse o melhor, e me elegesse o resto da minha vida deputado federal sem fundo eleitoral, sem fundo partidário, eu conseguiria. Agora, pelo fato de eu ter um projeto de país, pelo fato de eu querer ser competitivo no projeto majoritário, né, eu faço essa defesa que, pessoalmente, para mim não é boa. Né? Como você colocou, eu me elejo sem, né, eu não precisaria disso. Né? Agora, se eu quero ter um grupo político, se eu quero ser competitivo na política, se eu quero ter um projeto majoritário, eu vou precisar disso. Né? Em relação a ser volátil, olha, nós nunca demos um cavalo de pau a ponto de fazer como você e, por exemplo, sair do PSD do Kassab e menos de 3 anos depois ir para o PSOL da extrema esquerda. Né? É esse salto de princípios e valores que eu acho que você precisaria explicar. E o outro ponto, né, sobre 86 mil reais com a produtora do irmão do Renan, primeiro que se você analisa qualquer outra produtora para fazer o trabalho igual, isso aqui está assim, 4, 5 vezes abaixo do valor de mercado. Nunca colocou 1 centavo de lucro no bolso, né? Isso é absolutamente o custo de se fazer essa produção. Então, você insinuar, né, jogar isso no ar como se tivesse alguma coisa de errado, como se tivesse algum superfaturamento, como se estivesse se beneficiando desse dinheiro e colocando no próprio bolso, vamos lá, seria muito melhor e muito mais fácil para a gente não fundar partido político nenhum. Eu vim na próxima eleição pela União ou por qualquer outro partido do Centrão, eu pegar 3 milhões de reais para fazer a minha campanha, o Guto pegar 3 milhões de reais para fazer a campanha dele. Se o nosso objetivo fosse desviar dinheiro, a gente pegava esses 3 milhões de reais e aí sim contratava amigos nossos para fazer coisas que a gente não precisa, né? Se fosse meu objetivo, né, colocar dinheiro no bolso na política, não seria o único parlamentar que votou contra o aumento de salário de deputados, ao mesmo tempo que se negou a receber esse aumento. Já doei 500 mil reais líquido de salário, que eu poderia legalmente ter colocado dentro do próprio bolso, como todos os parlamentares do PSOL fizeram, né? Apesar de discursar em favor dos mais pobres, estão no 1% mais rico da população. E a mesma coisa sobre cota parlamentar, a mesma coisa sobre verba de gabinete, né, em que se vê um discurso aparentemente de defesa dos mais pobres, mas se usa dinheiro de cota parlamentar para aluguel de carro, para pagar gasolina, para pagar alimentação, como se o salário de deputado federal não fosse suficiente para isso, né? Bom, é importante destacar que o pessoal também votou contra o aumento do número de deputados e contra o aumento salarial dos parlamentares. Então, também é importante destacar isso. Mas colocou no bolso. Assim como você está renunciando? Sim, eu acabei de falar. Maravilha aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Então, que bom que as pessoas possam depois fiscalizar, né? E fiscalizar o exercício do seu trabalho e para onde que vai os recursos. É público. Os recursos do seu gabinete. Em relação a essa questão do fundo, eu de forma alguma acusei irmão do Renan de ter cometido crime. Só eu acho bastante curioso você usar a justificativa agora, que você destrinchou. Primeiro que você fez um malabarismo para explicar por que vocês eram contrários à utilização do fundo e vocês passaram pouquíssimos anos a utilizar. Isso é uma mudança de discurso. Isso é uma mudança de posicionamento, né? Então, é importante destacar isso. E mais importante do que isso é esse tipo de argumento de que, peraí, então em estados como do Nordeste, do Norte, a gente só pode ser competitivo se a gente utilizar o fundo eleitoral e o fundo partidário. Mas então por que não abrir mão em São Paulo? Então, é tudo muito incoerente. Se em São Paulo vocês conseguem se eleger sem um fundo, por que vocês não abrem mão do fundo em São Paulo? Por que a Amanda não abriu mão do fundo em São Paulo? Por que o Guto não abre mão do fundo em São Paulo? Por que você não abre mão do fundo em São Paulo e vocês liberam pro resto do Brasil? Vocês não vão fazer isso, porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Né? Então, é importante... você vai abrir mão do fundo? Você não vai gastar um centavo? Próxima eleição? Não, eu vou gastar um centavo só para mostrar para os meus colegas que eu estou usando junto com eles. Então, peraí. Então, deputado Kim Kataguiri, parabéns, sim, deputado. Parabéns obrigado, pela coerência, anunciando em primeira mão do seu podcast, você viu? Quem sabe na próxima você não vota em mim. Você não viu para que não vai usar um centavo de dinheiro público. Em relação ao Smart Sampa... Não, vou usar um. Eu não disse que não vou usar nenhum.
vou usar um centavo. Em relação ao Smart Sampa, é importante destacar uma questão. Você deve ter visto que um rapaz negro, um rapaz periférico, foi preso por engano por conta do sistema facial do Smart Sampa. Por que você não diz que existem esses casos? Que pessoas são presas por engano por conta desse sistema. E olha que coincidência. É o loirinho, branquinho, playboy dos Jardins, da Vila Madá? Não. É o homem preto, é a mulher preta, periférica, da periferia, que por alguma atitude suspeita, né? Porque o sistema identifica uma atitude suspeita e essas pessoas são presas por engano, né? Então, é muito interessante isso. E o Kim aqui trouxe também, aliás, quem são eles para falar sobre mudança de posicionamento? Mas que eu fui filiado a um partido do Centrão quando eu tinha 18 anos de idade. Kim, primeiro, você é jovem também, né? Se eu não me engano, você tem 29 anos de idade. Mas eu sou mais novo ainda, eu tenho 23 anos de idade. Sou um garoto e eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida. Eu tenho muito orgulho de ser um recém-advogado com 23 anos de idade, trabalhar na liderança do pessoal na Câmara Municipal, ser o responsável por ter ajuizado a ação que levou à cassação daquele vereador que queria proibir doar comida de rua em São Paulo e foi membro e fundador do MBL, Rubinho Nunes. Eu que cassei ele na primeira instância. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória com tão pouca idade. E, lógico, com 16, 17, 18 anos, a gente não sabe ao certo aquilo que a gente quer. Agora, um parlamentar, um deputado federal que com 20 e tantos anos já diz que vai ter uma posição e 2 anos depois muda de posição, aí realmente é um pouco mais complicado. Então, só para a gente poder se situar e entender aqui quais são as diferenças.